Na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras, do Velho Testamento, nós vamos partir hoje para a leitura da introdução, primeiro capítulo e último capítulo do livro dos Juízes, como nós estamos agindo assim desde o início, desde o Gênesis, né? E Juízes é o 7º livro da Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, nas Sagradas Escrituras, na palavra do Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único. E entre os livros históricos, Juízes é o 2º livro, né, histórico, primeiro Josué. Então, livro dos Juízes, a dinâmica do processo histórico. Introdução. O livro dos Juízes relata fatos situados entre 1200 e 1020 a.C., descrevendo a continuação da conquista da terra e a vida das tribos até o início da monarquia. Trata-se de um tempo de democracia tribal. Juízes 17:6, 21, 25. E cheio de dificuldades. As tribos são governadas por chefes que têm um cargo vitalício, juízes menores. Nos momentos de grande dificuldade surgem chefes carismáticos, juízes maiores, que unem e lideram as tribos na luta contra os inimigos. O mais importante em Juízes é a chave de leitura da história, que vale não só para o livro, mas para toda a história de Israel. Essa chave é apresentada em Juízes 2, 6, 3, 6 e reaparece diversas vezes no texto. Segundo o autor, para levar à frente um projeto social, é preciso manter a memória ativa ou consciência histórica, adquirida através da resistência e da luta. A geração que luta mantém viva essa consciência. A nova geração, porém, quebra essa memória e ameaça fazer o projeto voltar atrás. O resultado é um conflito na história entre a fidelidade a Javé e seu projeto e o culto aos ídolos, que corrompe a sociedade. Juízes 2, 11 a 16 apresenta a dinâmica que marca o destino histórico de um povo. Pecado, que é igual à alienação da consciência histórica. O povo abandona Javé, o Deus que produz liberdade e vida, para servir aos ídolos que corrompem, produzindo um sistema social injusto. Castigo, que é igual à perda da liberdade e da vida. Servindo aos ídolos da escravidão e da morte, o povo alienado perde a liberdade e a vida que tinham sido duramente conquistadas. Conversão, que é igual volta à consciência histórica. No extremo limite do sofrimento,
o povo volta à consciência histórica e clama a Javé. Graça, que é igual a libertação. Javé responde ao clamor, fazendo surgir líderes, juízes, que organizam o povo e o ajudam a reconquistar a liberdade e a vida. Mas a história continua e as novas gerações parecem estar sempre voltando à alienação da consciência, à perda da memória. À primeira vista, teríamos a tentação de dizer que a história é um círculo vicioso que volta e termina sempre no mesmo lugar. O autor, porém, mostra que tal círculo pode ser quebrado. Para isso, é necessário que cada geração assine o projeto de Javé e continue a luta dos antepassados. O desafio é extinguir completamente a idolatria que impede a liberdade e a vida. O livro dos Juízes é um convite a ler a história aplicando essa chave de leitura. O importante, porém, é começar pelo castigo, procurando tomar consciência das limitações e dos sofrimentos que uma determinada geração está experimentando. A seguir, procurar identificar os ídolos aos quais a sociedade está servindo, em vez de cultuar a Javé e se comprometer com o seu projeto. Livro dos Juízes. Primeira parte, a conquista continua, capítulo 1. Conquista é esforço contínuo. Depois que Josué morreu, os israelitas consultaram a Javé. Quem de nós irá na frente para combater os cananeus? Javé respondeu: Judá irá na frente, porque eu entreguei a terra nas mãos dele. Então Judá disse a seu irmão Simeão: Venha comigo para a região que me coube por sorteio. Lutaremos contra os cananeus e depois eu irei com você até a região que lhe coube por sorteio. E Simeão foi com ele. Então Judá subiu e Javé lhe entregou os cananeus e ferezeus. Derrotaram 10.000 homens em Bezeque. Quando derrotaram os cananeus e ferezeus, encontraram Adoni-Bezeque em Bezeque e lutaram contra ele. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram, o agarraram e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Adoni-Bezeque disse então: 70 reis com os polegares cortados das mãos e dos pés catavam as migalhas debaixo da minha mesa. Deus agora está me cobrando aquilo que eu mesmo fiz. E levaram Adoni-Bezeque para Jerusalém, onde ele morreu. Os descendentes de Judá atacaram Jerusalém e a conquistaram. Mataram os habitantes a fio de espada e puseram fogo na cidade. Em seguida, os descendentes de Judá desceram para atacar os cananeus que habitavam na região montanhosa, no Neguebe e na planície. Judá também enfrentou os cananeus que moravam em Hebrom
que antigamente se chamava Cariate Arbe, e derrotou Sessai, Aimã e Talmai. Daí atacou os habitantes de Dafir, que antigamente se chamava Cariate Sefer. Caleb havia dito: darei como esposa minha filha a casa, Axa. Darei como esposa minha filha Axa, Aquiça, para quem tomar Cariate Sefer de assalto. Otoniel, filho de Senez, irmão mais novo de Caleb, conquistou Cariate Sefer. E Caleb lhe deu sua filha Axa. O nome difícil, né? Então, deixa eu ver aqui. Otoniel, bom, e Caleb lhe deu sua filha Axa, a filha de Caleb, né? Como esposa. No dia do casamento, Otoniel induziu Axa a pedir um terreno ao pai. Ela então apeou do jumento e Caleb lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: faça-me um favor, você me deu terra árida, dê-me também alguma fonte de água. E Caleb lhe deu as fontes do alto e as fontes de baixo. Os descendentes do sogro, Quenita, de Moisés, subiram da cidade das palmeiras, com os descendentes de Judá, foram para o deserto de Judá, ao sul de Arade, e se estabeleceram entre os amalecitas. Depois, Judá acompanhou seu irmão Simeão e juntos derrotaram os cananeus que moravam em Cefate e entregaram a cidade ao extermínio. Por isso a cidade ficou sendo chamada Orma. E Judá tomou Gaza, Ascalon e Acaron, com seus respectivos territórios. Javé estava com Judá, que expulsou os habitantes da região montanhosa, mas não conseguiu expulsar os habitantes da planície, porque estes possuíam carros de ferro, conforme fora estabelecido por Moisés. Hebron foi dada a Caleb, que daí expulsou os 3 filhos de Enaque. Os benjaminitas, porém, não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Por isso, os jebuseus habitam com os benjaminitas em Jerusalém até o dia de hoje. Os da casa de José, por sua vez, subiram contra Betel, e Javé estava com eles. A casa de José mandou fazer um reconhecimento das vizinhanças de Betel, cidade que antes se chamava Luza. Os espiões viram alguém saindo da cidade e lhes disseram: mostre-nos por onde se entra na cidade e nós lhe pouparemos a vida. O homem lhes mostrou por onde entrar na cidade, e eles passaram a cidade a fio de espada, mas pouparam esse homem e toda a sua família. Esse homem foi para a terra dos heteus e aí construiu uma cidade a qual deu o nome de Luza. Esse é o nome dela até o dia de hoje. Manassés não conseguiu expulsar os habitantes de Bet-San, de Tanak, de Dor, de Jebilaão, de Meguido e dos seus respectivos arredores.
E assim os cananeus continuaram morando nessas regiões. Quando Israel se tornou mais forte, obrigou os cananeus a fazer trabalhos forçados, mas não conseguiu expulsá-los. Efraim também não conseguiu expulsar os cananeus que moravam em Gazer. E os cananeus continuaram morando em Gazer, no meio de Efraim. Zabulon não conseguiu expulsar os habitantes de Setron, nem os de Naalol. Por isso, os cananeus continuaram no meio deles, embora submetidos a trabalhos forçados. Asser não conseguiu expulsar os habitantes de Aco, nem os de Sidônia, de Maalebe, de Aquizib, de Elba, de Afeque e de Roobe, os asseritas. Portanto, ficaram morando no meio dos cananeus da região, porque não conseguiram expulsá-los. Neftali não conseguiu expulsar os habitantes de Bet-Sames, nem os de Bet-Anate. Ficou morando no meio dos cananeus da região, mas os habitantes de Bet-Sames e Bet-Anate os serviam com trabalhos forçados. Quanto aos danitas, os amoreus os encurralaram na região montanhosa, não lhes permitindo descer para o vale. Desse modo, os amoreus continuaram morando em Ares, Ayalon e Salebim. Mas quando a casa de José se fortaleceu, os amoreus foram submetidos a trabalhos forçados. O território dos edomitas se estendia desde a subida dos escorpiões e de Pedra para a frente. Livro dos Juízes. Vamos ver aqui agora. Livro dos Juízes. O último capítulo. Nós lembramos o primeiro capítulo. Vamos ao Livro dos Juízes, capítulo 21. Tá quente aqui, viu? Os israelitas tinham feito... Livro dos Juízes, capítulo 21. Os israelitas tinham feito este juramento em Maspa: ninguém de nós dará sua filha para casar com nenhum benjaminita. Foram para Betel e ficaram aí até a tarde, sentados diante de Deus, gemendo e chorando inconsoláveis, e diziam: Javé, Deus de Israel, por que aconteceu isso em Israel? Hoje uma tribo de Israel desapareceu. No dia seguinte madrugaram, construíram aí um altar e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. Depois perguntaram: quem das tribos de Israel não compareceu à assembleia diante de Javé? Isso porque eles tinham feito juramento solene contra quem não se apresentasse diante de Javé em Maspa. Quem não comparecesse se tornaria réu de morte. Os israelitas ficaram com pena de seu irmão Benjamim e diziam: hoje uma tribo foi cortada de Israel. Como podemos providenciar mulheres para os sobreviventes? Nós juramos que nunca lhes daríamos nossas filhas em casamento. Então eles perguntaram: quem das tribos de Israel não compareceu à assembleia diante de Javé em Maspa? Perceberam então que ninguém de Jabes, de Galaade, tinha vindo ao acampamento onde foi feita a assembleia.
foram contados todos os que tinham comparecido e, de fato, ninguém de Jabes de Galaade tinha vindo. Então a comunidade mandou para lá 12.000 homens armados com esta ordem: vão e passem ao fio da espada todos os habitantes de Jabes de Galaade, inclusive mulheres e crianças. Façam de modo que todos os homens e as mulheres casadas sejam mortos. Deixem com vida apenas as solteiras. E eles assim fizeram. Entre os habitantes de Jabes de Galaade encontraram 400 jovens não casadas e as levaram ao acampamento em Silo, que está na terra de Canaã. Então toda a comunidade mandou mensageiros com propostas de paz aos benjaminitas que estavam no rochedo de Remon. Os benjaminitas voltaram e os israelitas lhes deram as mulheres de Jabes de Galaade que tinham sido deixadas com vida, mas essas não eram suficientes para todos eles. O povo teve piedade de Benjamim, porque Javé havia provocado um vazio entre as tribos de Israel. Os anciãos da comunidade perguntaram: o que é que vamos fazer para que os restantes tenham mulheres, já que as mulheres benjaminitas estão mortas? E acrescentaram: como preservar um resto para os benjaminitas que escaparam, a fim de que não desapareça uma tribo de Israel? Nós não podemos dar mulheres para eles dentre as nossas filhas, porque os israelitas fizeram um juramento amaldiçoando quem desse mulher para os benjaminitas. E continuaram: há uma festa anual de Javé em Silo, que fica ao norte de Betel, ao leste do caminho que sobe de Betel para Siquém e ao sul de Lebona. Sugeriram então aos benjaminitas: vão e escondam-se entre as vinhas, fiquem observando, e quando as moças de Silo saírem para dançar, vocês saiam das vinhas, e cada um de vocês rapite uma mulher para si dentre as moças de Silo, e depois retornem com elas para o território de Benjamim. Se os pais ou irmãos delas forem reclamar com vocês, nós lhes diremos: procurem compreender, não podemos tomar mulher para cada um deles na guerra, e vocês também não poderiam dar a eles, porque nesse caso vocês se tornariam culpados. Assim fizeram os benjaminitas. De acordo com o número deles, tomaram para si esposas entre as dançarinas que raptaram. Depois partiram e retornaram para o território deles, reconstruíram as cidades e se estabeleceram nelas. Depois disso, os israelitas se dispersaram, cada um para a sua tribo e seu clã, saindo daí cada um para o seu território. Nesse tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia correto. Assim nós concluímos a nossa leitura de hoje, como nós vimos fazendo desde o início do livro do Gênesis, né? A introdução, a leitura da introdução do livro, e a leitura do primeiro capítulo do livro e o último capítulo, como nós fizemos agora com o livro dos Juízes. Fizemos a leitura da introdução, a leitura do primeiro capítulo e a leitura do último capítulo, que é justamente o capítulo 21. Muito extenso, né? Mas
Louvado, glorificado, adorado seja o Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, o seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, na glória eterna de Deus Pai Todo-Poderoso, para toda a eternidade. Amém, amém, amém. Para todos os nossos irmãos, nossas irmãs, nossos amigos, nossas amigas, para todos, enfim, que acompanham nossos mais de 5.000 vídeos gravados na internet, no YouTube, acessando Jonas Varela 1, nosso site, nosso canal. Agradecemos a sua audiência, sua atenção, seu carinho. Nós já ultrapassamos 700 mil visualizações, provavelmente, e já em 1.200 inscritos no nosso canal. Agradecemos seu carinho, sua audiência, sua atenção. E no próximo vídeo, se Deus quiser, nós daremos continuidade a essa leitura. Já no 8º livro, Ruth, né? Depois de Juízes, que é o 7º livro, nós vamos para essa mesma leitura desse mesmo sistema, o livro de Ruth, né? A luta dos pobres pelos seus direitos. Nos nossos próximos vídeos. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, felicidades, meus irmãos. Estamos gratos de coração pela sua audiência, felicidades, um grande abraço, seu amigo sempre Jonas Varela, e até os nossos próximos encontros, se Deus quiser. Amém.